Olá, shalom para você. Salmo 133, quero compartilhar com você que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu estive lá em Israel e pude ver, de olho nu, esses vales, essas campinas, e ver também, as montanhas, e ver o Monte Hermon. Davi, quando ele está escrevendo esse salmo, e então é uma época difícil, muitas vezes o reino está dividido, gente para um lado, gente para o outro, pensamento para um, pensamento para o outro. Então, Davi então diz como é bom que os irmãos vivam em união. Famílias viverem em união, igrejas viverem em união é muito bom. Irmãos viverem em união é muito bom. Não é muito fácil. Parece fácil, o que nós estamos falando aqui, mas talvez você deve ter, ou tenha, ou se não teve, ou teve esse ano, talvez você vai ter um problema de família. Então, toda a família muitas vezes acarreta, às vezes, dificuldade, falta de união, irmãos, amigos, não é? E Davi, então, está conclamando isso, olha, como é bom, como é suave. Então, Davi, talvez andando lá para o templo, ele vendo todas aquelas pessoas caminhando com ele, e ele diz assim, como assim fosse falar, como é legal a gente estar nessa vida de união. Não é muito fácil num país hoje também, que nós estamos divididos entre esquerda, direita e pessoas de um lado do outro, falar em unidade. Mas Davi, ele fala nessa unidade e para que o seu país tenha crescimento e tudo mais. Então a união é aquilo que nos une para chegarmos a um objetivo comum. E eu espero que você possa pensar nisso. E quando Davi diz isso, ele fala sobre a barba, a barba de Arão. Arão é esse sacerdote do qual ele vai, impetra a bênção, está lá em Números, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e o Senhor te dê a paz. Então ele está impetrando essa bênção para o povo. Então, quando diz esse óleo que cai sobre a cabeça e desce a barba e vai para as pessoas, a ideia é que a bênção de Deus é do maior para o menor. Então, Deus abençoa, Ele é Deus, Ele abençoa o sacerdote, no caso aqui do Velho Testamento, e essa bênção recai sobre o sacerdote e ele passa para o povo. Então, é um óleo precioso, essa bênção é um óleo precioso que cai sobre a cabeça e vai para a barba. Então Deus, ele usa as pessoas para abençoar, mas ele abençoa, ele é o primeiro que abençoa. Mas talvez você é o segundo da lista, Se você é um pastor, você vai abençoar o seu rebanho. Se você é um pai, você vai abençoar os seus filhos. Você vai abençoar com o seu trabalho, com o seu amor, com a sua dedicação. Se você é um pai, você vai abençoar a sua esposa. E a sua esposa vai receber a bênção e vai passar para os seus filhos. E assim passa para os netos, Da igreja é a mesma coisa. O pastor abençoa a igreja com o seu trabalho, com o seu dinamismo, com as suas visitas. Mas as pessoas também recebem e do maior para o menor. E elas levam isso para o mundo, levam para aqueles que estão desesperados, estão abatidos, estão cansados. Então a bênção sempre do maior para o menor. E ele compara aqui esse Monte Hermon, que é um monte alto, que eu pude ver, mas esse monte está entre o deserto de um lado e do outro lado tem lá o mar, e o que acontece é que muitas vezes a água não consegue, não chove porque a umidade não atravessa tanto, mas mesmo nessa secura, na secura daquele outro lado do vale seco, produz vida. Mas como assim? À noite, então, aquela densa umidade, neblina que se estaciona sobre o monte,
ela desce para os vales, aquela neblina, e ali se produz vida. Então, a agricultura, ela produz vida. Então, se planta, nasce as hortaliças, os legumes, as frutas. A bênção ainda vem do maior para o menor. Então, mesmo nos momentos difíceis da sua vida, nos momentos mais complicados, o que é que a Bíblia está ensinando? Né? Na secura da vida, na secura dos momentos que você possa passar, há ainda um orvalho que vem de Deus para regar você. E quando esse orvalho rega, produz vida em você. Então, depressão pode ir embora, angústias, tantas coisas mais que a vida realmente pode te atacar. E esse vale regado, ele produz vida, não é? Produz comida, e isso abençoa as pessoas. Então, você sendo um vale regado pela bênção de Deus, você vai produzir vida também nas pessoas, produzir vida na sua família, na igreja, na sua comunidade. Mas você precisa ser regado pelo Senhor. Mesmo na sequidão da sua vida, Deus está querendo regar você. E aí o texto termina dizendo, né? O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, essa bênção, ela é diária na sua vida. Deus cuida de você. Mas essa bênção para sempre é a vida eterna. E que Deus nos dá em Cristo Jesus. Como diz o texto lá em 1 João capítulo 5, versículo 13, essas coisas eu vos escrevi para que vocês saibam que tem vida e vida eterna. E Jesus disse, eu vim dar vida e vida abundante. Então, que você possa ter essa vida magistral, abençoada, a sua família possa ser abençoada, como diz o texto, que seja uma família unida através do óleo do Espírito do Senhor. Deus te abençoe, grande abraço para você. Se você puder, passa aí para os seus amigos e faz aí no sininho, né? Faz o seu clique. Fica com Deus. Shalom, shalom.